Olha aí, meu amigo, a palavra recessão está voltando ao vocabulário do mercado financeiro. Ainda é recessão técnica, que não é uma tragédia enorme, não é o fim do mundo, é uma situação que eventualmente acontece e é passível de ser superada sem quebrar o país, mas já é uma preocupação, porque até outro dia o discurso é: o Brasil está crescendo, o PIB está superando as expectativas, o Brasil está voando, etc. e etc. Mas agora não. A economia tem dado sinais de desaceleração, muitos dos quais eu já tratei aqui nesse canal, e o mercado entende, interpreta isso como a possibilidade, um risco real de que em algum momento, ainda neste ano, nós comecemos pelo menos a entrar num período de recessão técnica. Olha que coisa, a situação parece que está ficando cada vez pior. Vamos conversar sobre isso aqui, falar dessas possibilidades. Será que isso pode acontecer ainda neste governo Lula? Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho, ajudar este pequeno produtor de conteúdos a crescer cada vez mais por aqui. Se você quiser me ajudar ainda mais, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo para valorizar financeiramente o meu trabalho, né? Então, qual que é o ponto a respeito de recessão técnica, né? É um termo usado para se referir a 2 trimestres seguidos com queda no PIB, contração do PIB. A economia está decrescendo nesse período. Então tem que ser 2 trimestres seguidos. Se for salteado, não é considerado recessão técnica. E no final das contas, pode até acontecer recessão técnica em determinado período e ainda assim o ano ter um crescimento econômico. E vamos lá, eu tenho uma séria desconfiança de que nós já tivemos recessão técnica no governo Lula. Por quê? Em 2023, e eu falei muito disso aqui no canal na época, em 2023 o governo Lula teve 2 trimestres, o terceiro e o quarto, ou seja, a segunda metade do ano toda, sem crescimento econômico. Na época, curiosamente, né, o percentual de crescimento do PIB ficou zero nos 2 trimestres. E eu tenho certeza que o maquiador oficial do Lula fez o diabo para conseguir alcançar esse patamar zero. Porque zero, né? Não cresceu nada, mas não diminuiu. Isso não configura recessão técnica. Mas para mim, sim, houve uma queda na economia naquele período. E aí o governo ficou assustado, tratou de aumentar, pisar mais no acelerador dos gastos para engabelar melhor em 2024, coisa que aconteceu realmente. O que houve de crescimento econômico no Brasil de 2023 se deve à herança do PIB do governo Bolsonaro. Aconteceu muito no primeiro semestre, tivemos aquela super safra, né, no Brasil, o agronegócio carregando esse país nas costas para variar. Mas eu tenho para mim que terceiro e quarto trimestres de 2023 tiveram queda na economia, tiveram contração do PIB, logo foi uma recessão econômica pela qual nós passamos, uma recessão técnica, pelo menos. Mas os dados oficiais não indicam isso. Agora, o mercado já está de olho, é claro, nas possibilidades para 2025. Aqui eu estou lendo a notícia no site da Revista Oeste, mas foi o pessoal do estado de São Paulo que falou disso em primeiro lugar, né? Então, não há consenso ainda no mercado a esse respeito, não é uma opinião unânime e talvez não seja nem majoritária, mas pelo menos 6 instituições financeiras já fazem essa previsão. Dentre elas, o Bradesco. Sim, ó, o Bradesco que é um grande baba-ovo do governo Lula, por sinal, né? Mas o Bradesco faz previsão de recessão técnica, ou seja, 2 trimestres consecutivos de contração no PIB brasileiro. Além do Bradescão, Ativa Investimentos, Monte Bravo, Nova Futura, Tendências e BV também, né? E acontece o seguinte, que embora o Brasil ainda esteja crescendo, a verdade é que, pelo menos por dados oficiais, é claro, a verdade é que alguns indicadores já preocupam bastante. Alguns eu tratei aqui no canal nas últimas semanas. Por exemplo, as vendas no varejo, perdão, caíram em novembro. Parece que o período de dezembro também, de acordo com algumas análises, também foi ruim para o varejo e o volume de serviços também caiu no mês de novembro. A indústria também, então quer dizer, está caindo muita coisa de uma vez.
Essa é a verdade, tem muita coisa desabando aqui no Brasil, o que demonstra uma perda no ímpeto do crescimento econômico. É uma economia já dando sinais de fraqueza, sinais de cansaço, né? Além disso, o número de empregos criados em novembro foi menor do que o previsto. Foram 106 mil novos postos aqui com carteira assinada, sendo que o mercado esperava 125 mil vagas. Lembrando que novembro é um mês que tipicamente tem muitas contratações, já prevendo as festas de fim de ano, as férias, a alta temporada de maneira geral, né? Aliás, a indústria, né, caiu aqui 0,8% em outubro e 0,8% em novembro. A indústria está quase tendo, por si só, um trimestre negativo, um trimestre de redução econômica. Então, o que acontece? O pessoal já está medindo, a partir disso, que a economia brasileira superou aquela capacidade de aumento de produção, aumento do PIB, acima do PIB potencial. O pessoal fez um cálculo lá de que a economia brasileira poderia crescer 2% ao ano, dentro das características atuais. Tudo que está superando isso é o tal do hiato do produto. É um crescimento econômico que é basicamente inflacionado pelos gastos estatais e não tem algo real, algo estrutural, algo, portanto, duradouro, né? Então, a expectativa de alguns agentes econômicos é que a economia vai continuar desacelerando de forma gradual e, naturalmente, essa percepção vai se consolidar ou vai ser abandonada por esses agentes a depender dos resultados de dezembro. Tá todo mundo trabalhando ainda em cima dos números de novembro. Depende de como dezembro foi para a economia brasileira. Então, o que acontece? A economia provavelmente vai desacelerar. O último trimestre de 2024 vai ter um resultado ruim. Não sei dizer se o IBGE vai deixar o resultado ser negativo, mas ainda que seja, seria necessário ter mais um trimestre também com queda na economia, queda do PIB, para configurar a recessão técnica. Só que espera-se que agora, no primeiro trimestre de 2025, a safra seja muito boa, tal como foi em 2023. Isso vai puxar o PIB para cima, vai dar uma segurada nessa história de recessão técnica. Só que quando passar isso aí, quando acabar a safra, a economia vai ter mais problemas pela frente, especialmente relacionados aos juros elevados, e sim, os juros vão continuar subindo, ao que tudo indica, neste ano de 2025, né? E o governo vai ter que segurar um pouco os estímulos fiscais, porque ele teve um monte de mamata para fazer isso. Teve lá em 2023 a PEC da transição, presentaço para o Lula gastar 200 bilhões de reais a mais do que poderia. E no ano passado teve toda aquela facilitação lá por parte do STF, vários gastos que ficaram de fora da meta fiscal. Tudo isso ajudou a impulsionar a economia. Teve o negócio dos precatórios também. Então o governo lançou mão disso e são coisas que não poderão ser repetidas nesse ano. Até mesmo as gracinhas que o governo quis fazer, como o programa Pé de Meia, passando por fora da situação fiscal do Brasil, isso pode dar um problema federal para o governo Lula. Eu até fiz vídeo aqui recente falando a esse respeito do cheirinho de impeachment que isso deixou no ar. Então, muito provavelmente, né, em algum momento de 2025 nós teremos recessão técnica. Podemos ter um crescimento econômico agora no primeiro trimestre, anulando o resultado possivelmente ruim do trimestre passado, o último de 2024, mas seja no segundo trimestre, a partir do segundo, ou no final do ano, terceiro e quarto, já com a economia bem cansada, já com a economia com 3 anos de governo Lula nas costas, teremos algum tipo de recessão técnica acontecendo, sim, né? Então, o pessoal aqui coloca, né, o Thiago Xavier da consultoria Tendências, né? Espero que não dê para ouvir um cachorro latindo aqui de forma desesperada, né? Tá atacado hoje. Mas ele falou o seguinte, né? Quando passar o resultado da safra recorde, do crescimento econômico, o impacto positivo da agricultura, né? Então, as condições financeiras mais restritivas, com a taxa de juros mais elevada, com redução do impulso fiscal, né? Tudo isso vai pesar bastante na economia brasileira de forma geral. O pessoal da Tendências aqui, portanto, acredita que o PIB vai recuar 0,6% no terceiro trimestre e 0,2% no quarto trimestre.
teremos uma recessão técnica, portanto, na segunda metade deste ano, né? É o mesmo pensamento do pessoal da BV Financeira aqui, que diz o seguinte, né? Que vamos ter uma queda de 0,5% no terceiro trimestre e 1% no quarto trimestre. Imagina o baque que isso aqui vai ser, né? O Bradesco prevê 0,3 e 0,3 também de queda no segundo, aliás, né? Ele prevê duas retrações trimestrais consecutivas, no segundo semestre também. Terceiro e quarto trimestres deste ano, né? Agora o pessoal da Monte Bravo acredita que vai cair já no segundo trimestre. Veja que as previsões aqui, conforme eu disse, não são consenso, tão longe de ser unanimidade no mercado, mas já começam a aparecer de forma plural, e tem gente já pessimista mesmo, falando que daqui a 2 meses a gente já vai começar a ver a economia caindo. Terceiro ou segundo trimestre começa aí em abril, né? Estamos no final de janeiro. Então, todo mundo já está juntando as peças do quebra-cabeça, fazendo as contas, olhando para as perspectivas futuras do Brasil e chegando à conclusão de que acabou. Aquela bonança do crescimento econômico, o chamado voo de galinha, bem, isso aí já era. A galinha vai cair de cara no chão e nós vamos entrar no contrapé da Argentina. A Argentina teve recessão técnica recentemente, agora está passando por um período de crescimento econômico. Nós vamos começar a entrar no período de recessão e sabe-se lá se vão ser apenas 2 trimestres, porque o governo Lula está fazendo o possível e o impossível para quebrar o Brasil. Vou deixar recomendado aqui um vídeo, então, em que eu trato da questão da queda na economia brasileira no mês de novembro, para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.